carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim a minha Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, não é ninguém não, irmão, é você. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Irmãos, o meu pedido essa noite é: examine-se. Faça uma autoanálise de como anda a sua vida. O Senhor nessa noite está te dando uma ordem. Ei, mergulha dentro de você e pergunte para você mesmo: será que eu sou convertido? Será, Pai, que eu realmente irei te encontrar? Eu quero falar nessa noite, irmão, sobre este autoexame de provas de quem é salvo e quem não é salvo. A nossa vida, ela é feita de incertezas, sim ou não? Nós casamos, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós entramos na faculdade e a gente não sabe qual vai ser o processo. Quantos alunos entram num curso de faculdade, irmãos, e não terminam? No meu curso nós entramos mais de 40, se formaram 17. A nossa vida, ela é feita de incertezas, mas uma incerteza a gente não pode ter: de que a nossa salvação não é certa. Nós precisamos entender que eu e você veremos um Cristo ressurreto, um Cristo que deu a sua vida por mim e por você. Mas a minha pergunta nessa noite, irmãos, é: você tem certeza disso? Você está certo disso? Eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha saudosa avó, que me gerou espiritualmente, irmãos, por isso que eu digo: pais, gerem os seus filhos espiritualmente. Parem de falar palavras de maldição para eles. Por mais que a minha vida estivesse no lamaçal, irmãos, a minha avó sempre falava assim: vai, pastorzinho, vai, pastorzinho. Eu não tinha nada de pastor, irmão, nada. Mas ela me gerou espiritualmente. E aqui eu quero te dar uma chave. Olha só, Deus responde até orações de oração de quem está morto. Porque a minha avó não me viu pastor, mas a oração dela no trono tinha um poder maravilhoso. E as orações, quando são guardadas pelo Senhor, elas se cumprem, amém? Diga amém, queridos. Isso é normal, vivemos uma vida cheia de incertezas. A vida é repleta de riscos e a gente não pode negar isso, irmãos. A gente não sabe onde vai chegar a economia do nosso país. Hoje, o quilo do arroz está quanto aí? Fala aí para mim. E amanhã? O que vai estar isso aí? Como estará o amanhã? Quantas pessoas, irmãos, acordaram e não sabiam que aquele era o seu último dia de vida? Eu tinha um pastor amigo meu que ele falava assim: ó, todos os dias nós estamos numa viagem missionária. A quem você vai influenciar hoje? A quem você vai influenciar? Quem você influenciou hoje, irmãos? Por quem você orou? Eu vou além, você orou pelo culto de hoje? Você orou para que Deus trouxesse pessoas aqui para serem tocadas? Você sabe por quê? Não existe mais tantos milagres na nossa geração. Porque a igreja não se compara nem um tico, irmãos, à igreja primitiva. Sabe qual era a realidade da igreja primitiva, pastor Mozo? As pessoas ouviam as realidades e mudavam de vida. Sabe qual é a nossa realidade hoje? Você escuta a verdade e você muda de igreja. Você muda de igreja, irmãos, porque o seu ouvido não está preparado para ouvir a verdade. Que Deus nos transforme, irmãos. Que Deus gere no nosso coração um coração vulnerável à palavra dele. Você sabe por quê? Porque você, se não for dessa forma,
você não verá o Mestre. Não verá, irmão. Infelizmente, eu digo para você. Por isso que a maior tristeza e as palavras mais duras que você pode ouvir naquele dia, em qualquer situação, não é que você está doente, não é que você terminou um relacionamento, não é que as suas finanças estão lá no vermelho, irmão, que você está no cheque especial. As frases mais dolorosas, a frase mais dolorosa que você vai ouvir é: eu não vos... Bem forte, irmão. Eu não vos... Mas, Senhor, eu frequentava a igreja. Mas, Senhor, eu acordava de manhã. Mas, Senhor, eu nem xingava. Mas, Senhor, eu deixei de ir para o bloquinho de carnaval. Ei, irmãos, Ele vai te dizer: eu não vos conheço. Que triste realidade, irmão. Eu vou te perguntar mais uma vez: você tem certeza da salvação? Você conhece o Deus que pode te dar salvação? Sabe qual é a triste realidade? Nós não conhecemos Jesus como realmente Ele é. Não conhecemos, irmãos, porque se nós conhecêssemos Jesus como realmente Ele é, nós teríamos uma mudança de vida radical. E aqui eu quero falar para jovens. Você que tem um pecadinho de estimação aí, irmãos, Deus ainda sonda corações. Você pode ter uma aparência de crente, mas só Jesus sabe quem é você. Nós não sabemos quem é você, mas o Mestre sabe quem é você. Então, diante dessas incertezas da vida, eu quero te trazer algumas provas de que você realmente é salvo. Segura aí, irmãos. Primeira prova: uma pessoa é realmente salva quando ela prefere, eu estou falando, prefere caminhar com gente salva. Salmo 26, versículo 4 diz bem assim: não me assento com homens vãos, nem me associo com hipócritas. Aborreço a congregação de malfeitores e me recuso a assentar-me com os ímpios. Eu me recuso a assentarmos com os ímpios. O que eu quero falar é para você, Afonso, então eu não posso estar junto de pessoas que não professam a minha fé? Não, irmãos, não é isso. Eu tenho amigos no colégio onde eu dou aula que são umbandistas. Eu tenho amigos que são católicos, eu trabalho no colégio católico. Eu não estou falando isso, eu estou falando que a preferência, irmãos, é de estar com os da nossa comunidade da fé. Você sabe por quê? Porque a brasa fora do fogareiro, ela apaga. Então, como é que você vai tacar fogo em alguém, irmão, se a sua brasa está apagando? Não podemos ser assim. Com quem você se sente melhor? Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você já ouviu aquela palavra? Quem já não ouviu? Eu ouvi, irmãos. Detesto gente da igreja. Eu já ouvi isso dentro de igreja, irmãos. Fulaninho, detesto a cara dele. Irmãos, somos um povo barulhento que está indo para o céu. Se você detesta o seu irmão que está aí do seu lado, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te trazer uma afirmativa melhor. Você precisa repensar realmente se você é salvo. Porque no céu, meu irmão, não vai acontecer isso não. Se você não consegue suportar o irmão que está sentado do seu lado aqui na terra, comece a repensar se você realmente quer ir para o céu. Provérbios 26 diz: muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? Temos que lidar com um tipo de gente todos os dias, mas o nosso coração, ele precisa estar totalmente diferente do coração do povo que está aí, irmãos. Como é que você vai ganhar esse povo? Na minha época, sabe como é que acontecia? A minha avó falava que eles pegavam um megafone, aquele negocinho que você falava bem assim, ó.
começava a gritar na praça: arrependei-vos! Ei, aceita Jesus, senão você vai para o inferno! Irmãos, hoje não funciona mais assim. Hoje a sua conduta diz se você é cristão ou não. Sabe qual é o problema? As pessoas não estão mais se importando se você tem cara de crente. Elas estão se importando se o seu comportamento é de uma pessoa honesta e cristã. Você sabe por quê? Porque os maiores valores da sociedade, eles foram tirados de um livro. Você sabe qual é o livro? Então, se nós que nos achamos servos do Senhor, nós não cumprimos os princípios que está aqui, como nós vamos influenciar as pessoas? Não tem jeito, irmãos. Para de ficar virando a carinha para os outros. Para com isso. Para de ficar virando e dizendo assim, ó, mas, ai, que irmão chato. Nossa, que irmão feio. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A minha esposa está aqui, eu quero confessar um pecado. Quem quer ouvir aí? Eu quero confessar um pecado. A minha cara feia, irmãos, ela só tem a cara. O meu coração é mole. A minha esposa fica lá na minha casa e fala assim, tira essa cara feia. Eu falei, que cara feia? Qual é a cara feia? Eu cresci, irmãos, num ambiente onde era tão hostil. A minha geração no Rio de Janeiro era um ambiente tão hostil que a gente tinha que fazer cara feia. E eu nem percebia que eu estava de cara feia. Então, se você me vê sorrindo assim, ó, eu estou tentando mudar, irmãos, eu estou me reconstruindo. Então, ó, tem hora que ela fala assim, não, tá falsa. Melhora um pouquinho. É só a minha cara que é feia. O resto Deus transformou numa coisa muito linda. Um dia eu conto para vocês a minha história de como Ele tirou do fundo do poço. E eu quero falar um negócio para você, ó. Estar no fundo do poço não é tão ruim não, irmão. Sabe por quê? Não tem lugar mais para você descer. Agora você só vai subir. Então, se você está hoje aqui, nesta noite, no fundo do poço, alegre o seu coração, porque chegou a hora de você subir, irmão. Chegou a hora de subir. E a recompensa que Deus vai te entregar, ela é infinitamente maior. Diga glória a Deus. Então procure se misturar com gente que acredita num Salvador maravilhoso. Um Jesus, irmão, que independente do seu erro, Ele te ama incondicionalmente. Independente do que você fez, Ele não olha, o seu erro não te marca para Cristo, irmãos. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que Ele joga o seu pecado no mar que não tem fundo. Então o seu erro não te define. Não te define. Sabe quem é que te acusa? O diabo, irmão. Toda vez que ele jogar na sua cara o que você fez, você vira para ela e fala assim, tu tá sem repertório, né? Tá sem repertório, porque isso aí, ó, Jesus já me lavou. Então, ó, para trás de mim, Satanás. Segunda coisa, como é que eu reconheço se eu estou? Se eu sou uma pessoa salva? Uma pessoa salva sente profunda tristeza dos pecados que comete. 1 João 3,6 diz, ele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco o conheceu. Hoje as pessoas convivem naturalmente, irmãos, pecando. Não existe mais um peso. Você sabe por quê? Outro dia eu parei para pensar e falei assim, agora eu entendi. Porque a colheita do nosso pecado não é instantânea, irmão. Porque se eu pecasse agora e o juízo de Deus viesse sobre mim assim, ó, irmãos, a gente não pecava mais não. Mas sabe o que acontece? A gente peca agora, chega em casa, no nosso quarto e fala assim, eita, nada aconteceu. Eita, não aconteceu nada. Mas aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que a ira do Senhor, ela é como uma taça que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo.
vai enchendo, vai enchendo. Aí quando ela está prestes a transbordar, uma gota faz a taça transbordar. Uma mentirinha que você falou para o seu pai: não, eu vou jogar a bola. E você está lá na pracinha fumando maconha, irmão. Não, eu vou estudar. E você está lá, sabe onde? Sabe o que eu já escutei? Pastor, quando chega essa época do carnaval, o meu pezinho fica assim, ó. Eu falei assim: é mesmo, irmão? Então vai. Você sabe por quê? Onde estiver o seu coração, ali você estará. A minha pergunta é hoje: o seu coração está aqui, irmãos? Porque Jesus vai fazer grandes coisas essa noite aqui, ó. Jesus vai transformar coração cabeludo em coração lindo. Jesus vai transformar coração triste em coração alegre. Você que está decepcionado, você que saiu de casa hoje profundamente entristecido, se o seu coração estiver aqui, o Senhor vai transformar o seu coração poderosamente. Não há peso na alma. Eu me lembro que quando a gente pecava e a gente falava: pastor, eu preciso ter um gabinete com o Senhor. Irmãos, a gente virava crente, jejuava, coisa que a gente não fazia, jejuava 30 dias, ó, chegava na igreja assim, o pastor passava lá na ponta lá assim, dava um tremelique na perna assim, a gente começava a fazer assim. Hoje, irmãos, nem com o pastor as pessoas querem conversar. Não, eu estou conversando com o meu Pai. O meu Pai me conhece. Eu vou falar assim: ô fariseu, Jesus fala que é para você confessar seus pecados uns. Está passando problema, irmãos? Ei, jovem, teens, está passando problema? Me procura. Eu não vou te julgar, eu vou te ouvir. E eu vou te tratar como Cristo te trataria. Está com dificuldade em alguma coisa, jovem? Procura a pastora. Excelente conselheira. Ela vai te dar orientações do céu sobre o que você fazer e não fazer. A maior conselheira que eu tenho na minha vida se chama Milene. Mulher que eu estou casada há 28 anos. Ela fala assim: não fala isso, não escreve isso, não é assim que trata as pessoas, tira essa cara feia. Ah, irmãos, se a gente ouvisse mais o que as pessoas têm de bom a falar e se preocupasse menos com as críticas do que elas fazem, nós estaríamos muito além. Se cumpríssemos os mandamentos que Jesus nos deixou, estaríamos muito além, irmãos, muito além. Salmo 32, verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Pare com essa historinha. Aquele corinho pentecostal, irmãos, da minha época, diz assim: ó, deixa a vida me levar. Eles não entenderam, não. Não é da época deles, não. Meu irmão, a gente não deve viver deixa a vida me levar, não. Nós temos que viver de forma concreta, irmãos. Nós temos um manual de vida. Eu acho que o livro de Provérbios deveria estar na Constituição brasileira. Ó, você é obrigado a ler um capítulo do livro de Provérbios todos os dias, porque é o maior manual de conduta. O maior. Lá ensina você a ser filho, lá ensina você a ser marido, lá ensina você a ser mãe, lá ensina você a adorar e reconhecer o senhorio de Cristo. Lá ensina tudo, irmão. Então pega aquela sua Bíblia que está lá na sua casa aberta, no Salmo 91, que é para espantar demônio, irmão. O que espanta demônio não é Salmo 91, não. O que espanta demônio é um cristão na presença do Senhor. O pastor aqui um dia pregou, que ele falou que tinha um irmão na igreja dele, que quando o demônio viu ele fazendo a curva lá na esquina, o demônio fez assim: eita, vazou.
Eu também já vi, irmãos, as pessoas querendo expulsar demônio numa vida toda estragada. E o demônio fazer gracinha com a cara dela. E aí sabe o que acontece na nossa geração? Nós justificamos tudo. Todo mundo faz. E o pecado se torna um hábito. Quem trata pecado como hábito ainda não entendeu que a porta é estreita e não cabe as bagagens que você está carregando. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Curados. De repente você está passando por uma enfermidade aí, irmão. E é um pecadinho de estimação, bem guardadinho. Repita uma oração aqui comigo. Pai, aquele pecado que eu não consigo confessar, nesta noite eu entrego nas tuas mãos. Nesta noite eu quero ser livre, totalmente livre. Eu não suporto mais as correntes que me oprimem. Diga amém. Eu sou tendencioso a dizer, irmãos, que para o crente cristão, e nós somos, o pecado tinha que ser uma sirene e um rotolite. Toda vez que a gente pecasse, tinha que estar assim, Você sabe por quê? Para a gente não acostumar com a tranquilidade de viver pecando. Não tem aquele ditadinho que fala assim: um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam. Já pensou se o pecado ficasse no teu ouvido assim, irmão? 24 anos. O pecador incomoda muita gente, os pecadores incomodam. Você tentando me incomodam. Em nome de Jesus, irmão, se você tem um hábito de pecar, que o seu ouvido escute isso 24 horas por dia, até que você se converta. Senão, irmãos, você não vai se encontrar com o Criador. Não vai, irmão. E aí eu ouso dizer que você não é salvo, não é convertido. Não se acomode em viver pecando, pois o Senhor não se entregou por nada. Deus entregou a coisa mais preciosa que Ele tinha. Por quem? Por você. Por você. Então nessa noite, que você saia daqui constrangido com seu pecadinho de estimação. 1 Timóteo 6,12 diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Terceira coisa, uma pessoa que é salva não admira e não aplaude o estilo de vida das pessoas que sem Deus. Então, irmão, para de achar que o seu irmão é melhor do que você. Não é. Ele não tem um passaporte carimbado. Ele não tem assim, escrito no peito assim, redimido. Redimido. Sabe qual é o significado da palavra redenção? Quer dizer que aquilo que você devia, você não deve mais. Para de olhar para o estilo de vida do não crente. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos xingando os crentes, o seu irmão que é cristão, e aplaudindo quem não é crente. Eu vejo as pessoas falando mal do pastor Silas Malafaia, mas quando Deus o colher, nós vamos sentir falta de um grande profeta que tinha coragem de abrir a boca e denunciar muitas coisas. Mas pelo contrário, irmãos, tem gente aí falando mal. Ele é pastor, as coisas que ele terá que dar conta vai ser com o Senhor, não é comigo. Então a gente precisa parar de falar mal de pastor, parar de falar mal das pessoas que se entregam, parar de falar mal daquele que se dedica, daquele que foi chamado pelo Senhor. A grama do vizinho está tão verdinha. Irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Quem? Você quer conquistar alguma coisa? Corre atrás, irmão. Vai estudar,
Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu estaria em outro patamar. Mas sabe o que acontece? Quando a gente é menino, a gente pensa como menino. Então, jovem, adolescente, dedica a sua vida ao seu objetivo, para que depois você não comece a reclamar. Ei, está querendo reclamar? Reclame dos seus pecados. Comece a questionar as escolhas que você fez errada. Comece a questionar e não questionar. Deus não olha para mim. Olha só, o irmão ali, o irmão é do candomblé. E tem o que eu queria ter. Se alegre. Sabe qual é o sentimento quando eu vejo meu irmão comprando um carro novo? Caramba! Comprou um teclado novo. Caramba! Pô, Erivan, que sax massa é esse, velho? Se alegre, irmão. Se coloca no lugar dele. Quando você vê Deus honrando uma pessoa, pergunta para ele quantas vezes essa pessoa honrou a Deus, para que os céus estivessem abertos sobre ele. Porque não se engane, irmão. A semente que você joga na terra, ela não aparece, mas o fruto aparece. O fruto aparece. Ela morre. Ela vira uma árvore. E quando ela der fruto, esse fruto aparece. O estilo de vida que ele decidiu ter não se enquadra nos princípios que a Bíblia nos ensina. Então para de olhar para ele. Você está fazendo tudo certinho e as coisas não estão indo muito bem. Vou falar uma frase aqui que eu disse sexta-feira, no primeiro dia da nossa conferência. Quando você se disponibiliza, eu falava isso lá em casa, não é, Erivan? Quando você se disponibiliza, Deus se responsabiliza. Vou repetir. Quando você se disponibiliza para Cristo, Ele se responsabiliza pelos seus filhos, Ele se responsabiliza por aquilo que você colocou na mão dEle, Ele se responsabiliza pelas escolhas que você deu. Sabe por quê? Porque você está gastando tempo para Ele. O seu estilo de vida tem contrariado o estilo de vida do mundo aí, irmão. As pessoas estão falando mal de você. Quando você se disponibiliza, Deus se responsabiliza. Vou falar de novo, irmãos. Quando você se disponibiliza, Deus se responsabiliza. Ele ouve conversas que você não ouve. E sabe como Ele se sente? Deixa comigo. Deixa comigo. Não fala nada. Cala a boca. Não tome nenhuma atitude. Deixa comigo. E aí, irmão, sabe o que eu sinto? O Senhor dos Exércitos. Quando Ele começar a dar ordem aos seus exércitos por você, irmão. Irmão. As pessoas vão ficar assim, ó. Mas esse não é o filho de José e de Maria? Esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Irmãos, quando Deus começar a julgar a sua causa, Ele vai fazer coisas infinitamente maiores daquilo que você sonhou. Fica tranquilo, irmãos. Se você segue à risca o que o Cristo nos ensina a fazer, pouco importa se a vida do outro é melhor ou pior. A nossa herança não está aqui. Pare de sentar passivamente, de deixar o diabo dominar você com sentimento de inveja, ciúme, que o leva à comparação. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Oh, Jesus, muito obrigado. Em último lugar, irmãos, uma pessoa que é salva projeta suas coisas não somente para essa vida, mas para a volta de Jesus. Lucas 21, 28 diz assim: e quando estas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Se nós, irmãos, não tivéssemos como alvo a volta de Jesus, se nós não tivermos como objetivo vivermos para Ele, nós estamos vivendo em vão, irmãos. Existe uma frase que eu li já tem uns dias: nós deveríamos nos preocupar com o nosso último dia de vida, mas não. Como estará você no seu último dia de vida? Não me importa, pastor, eu não sei qual é o meu último dia. Então você deveria viver como se todos os dias fossem o seu último dia de vida. A gente não sabe, irmãos. Eu estou aqui hoje, eu posso sair daqui, tropeçar ali, bater a cabeça no meio fio e escutar os anjos falando assim: oh. Eu falo para a Milene assim: eu queria morrer igual o meu bisavô. Meu bisavô chamou todo mundo e falou bem assim: ei, você, volta para o caminho, senão você vai para o inferno. Você, Zilda, que era minha avó, cuida desse povo aí, que a mais certinha dessa história aqui é você. E você, a esposa dele, falou assim: ó, tira essa sua cara de carranca, começa a tratar as pessoas de melhores, tá bom? Agora eu estou indo, porque o meu mestre está me chamando. Fechou os olhos e foi. Irmãos, era um velhinho que tinha certeza da salvação dele. Ele falou assim: meu filho, viva como se fosse o seu último dia de vida. Agora, tenha uma certeza, você precisa saber que existe um Senhor, um mestre te aguardando, e você vai dar conta de tudo que você fizer. Então viva corretamente. Fique de pé no seu lugar, irmão.